Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, quartas de final da Champions, a trilogia Real Madrid contra Manchester City e os outros duelos. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quer acesso ao melhor aplicativo de futebol do mercado, só você baixar o SofaScore, só clicar no primeiro link que está aqui no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você clica, vai direto para a sua loja de aplicativos, no iOS, no Android, e você pode baixar o SofaScore, resultados em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes, estatística dos jogadores, mapa de ação, tudo isso à sua disposição no melhor aplicativo e totalmente de graça, tá? Totalmente de graça, não tem nenhum tipo de pagamento, não tem pegadinha, só baixar e você ainda apoia aqui o canal do VSR. Estou gravando esse vídeo logo depois do sorteio das quartas de final da Champions League e como eu falei na live de ontem, qualquer duelo que saísse iria ser jogão. E foi o que aconteceu. Temos aqui os duelos, temos aqui também já o chaveamento. Então, de um lado ficou o duelo Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund e o vencedor desse enfrenta PSG e Barcelona. Do outro lado da chave ficou Arsenal contra Bayern de Munique e Real Madrid contra Manchester City. Então, assim, jogaço, e tem várias coisas para a gente analisar nesse sorteio. Primeiro, a exemplo do que aconteceu no ano passado, nós tivemos os principais favoritos de um lado e do outro um caminho considerado menos exigente, tá? Porque se você pegar, até fiz um tweet falando disso, que eu deixei aqui, se você pegar antes do início da competição, os 4 principais favoritos nas casas de apostas eram primeiro City, segundo Real, terceiro Bayern, quarto Arsenal. E estão todos do mesmo lado. E do outro lado, times que têm qualidade, mas que a gente não colocava nem no início da competição, nem no início do mata-mata, como times com muitas chances, com muitos prognósticos para irem à final. E um desses vai estar na final. Ou Atlético de Madrid, ou Borussia Dortmund, ou PSG, ou Barcelona, um desses está na final da Champions. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em termos da artilharia da Champions, nós temos nesse momento quatro artilheiros da Champions, estão também divididos, 2 para cada lado. Do lado esquerdo da chave estão Griezmann e Mbappé. Do lado direito da chave estão Haaland e Harry Kane. Todos eles têm 6 gols na Champions até aqui, tudo dividido. E no sentido de chamariz, o grande chamariz do sorteio para mim é a trilogia Real Madrid e Manchester City. Vão se enfrentar no mata-mata pelo 3º ano seguido. E nas 2 primeiras, cada um levou vantagem. Em 2022, o Real se classificou, apesar do City ter sido substancialmente melhor no volume de jogo, na qualidade, e na temporada passada o City se classificou, e aí sobrando no jogo da volta. Primeiro jogo 1-1 no Bernabéu, segundo jogo 4-0 para o Manchester City no Etihad Stadium. Tem um ponto aí, então assim, eles vão para o 3º ano seguido se enfrentando, e a gente vai tirar aí, vai acabar com esse, vai ter um tira-teima. Quem passar aí vai levar melhor nessa trilogia de Real e Manchester City. Tem uma questão importante, eles estão se enfrentando no mata-mata desde 2016, 4 vezes desde 2016. E em todas as situações, quem decidiu em casa o segundo jogo avançou. Em 2016, o Real decidiu em casa e ganhou por 1-0 com o gol do Bale e passou para a decisão, foi na semifinal naquela época. Em 2020, o City decidiu em casa e avançou na competição. Em 2000 e naquele duelo antes do Super Agosto, antes da pandemia, em que o Gabriel Jesus jogou muito bem, e aí o City avançou. Em 2022, o Real decidiu o segundo jogo em casa e passou. Em 2023, o City decidiu o segundo jogo em casa e passou. E agora, quem decide o segundo jogo em casa, dado
pelo sorteio de hoje é o Manchester City. Como é que eu vejo esse duelo? Eu vejo hoje o City favorito para esse duelo. Vejo o City favorito, esse duelo, numa ordem ali, sei lá, 60-40. Acho que é uma boa métrica. Por um aspecto, acho que o Real tem os desfalques importantes na zaga. Acho que isso é um fator, né? Ou na defesa. Estão dizendo que o Courtois vai voltar, não sei se dá tempo de voltar a tempo desse duelo. E hoje o Courtois não é um fator para o Real, né? O Lunin foi a grande figura do Real no confronto contra o RB Leipzig. Então, assim, mais os dois zagueiros, algumas ausências importantes. Acho que o Real tem tido alguma dificuldade de ser consistente. Por exemplo, no duelo contra o RB Leipzig, o Real sofreu demais nos dois jogos. Enquanto do lado do City, eu acho que a sensação é que o City ainda não estreou na Champions, entre aspas. Eu acho que o City acho que ainda não jogou a Vera nessa Champions. Primeira fase, na fase de grupos, levou ali em banho-maria, grupo pouquíssimo exigente. Então, assim, levou ali, foi primeiro, fazendo 3 gols em todos os jogos, 100%, ok. Nos jogos de oitavas, pegou um Copenhague que era cheio de graça ali, mas na prática, uma distância grande, ganhou os 2 jogos, 100% de aproveitamento. Enquanto o Real sofreu demais contra o RB Leipzig. Então, nesse cenário, tem sofrido ali em algumas situações pontuais de jogo. Não que o City não tenha tido dificuldade no campeonato inglês, tem tido, é verdade. Inclusive, nem lidera o campeonato inglês, enquanto o Real é líder do campeonato espanhol com vantagem. Mas eu acho que o City aí é favorito 60-40. Muitas estrelas em campo. Você tem Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Modric, embora hoje seja reserva. Você tem Haaland, De Bruyne, Rodri em campo. Você tem Ancelotti e Guardiola no banco. Então, tem tudo para ser o grande confronto dessas quartas de final. O final dessa trilogia Real Madrid e City. Os outros duelos, eu acho que tem uma tendência de equilíbrio em todos. Atlético de Madrid e Dortmund. Acho que os dois ficaram satisfeitos com o sorteio. No Atlético de Madrid, eu acho que o Atlético de Madrid olhava e falava, cara, se eu pudesse escolher o time menos forte desses 8, eu acho que é o Dortmund, ou dos outros 7, eu acho que é o Dortmund, e acho que o Dortmund deve ter falado a mesma coisa. Eu acho que o Dortmund deve ter pensado, acho que o time menos forte dos 7 que sobraram é o Atlético de Madrid. Então vão se enfrentar, o Dortmund decide em casa, decide no Signal Iduna Park, e acho que ali é uma tendência de equilíbrio. Eu acho que o Atlético passa, vou botar ali também uns 60-40 pro Atlético, porque eu acho que o time do Borussia é muito instável defensivamente também. Acho que o time do Atlético, apesar de ter sofrido um pouquinho no primeiro jogo contra a Inter, o segundo jogo que ele fez, ele conseguiu ser bem melhor do que a Inter. Ele conseguiu enquadrar a Inter, um time que faz uma temporada muito boa. Então, eu acho que o Atlético é favorito contra o Dortmund. Acho que o Dortmund até, por exemplo, se você pega o segundo jogo, que eu não vi ao vivo, vi depois em casa, o Dortmund estava em vias de se complicar com o PSV. Então, assim, acho que nesse duelo, acho que o Atlético passa ali também 60-40. No outro, PSG e Barça, é um duelo com muita história. Muita história, né? E aí você pode ir lá desde de várias eliminações do Barcelona sobre o PSG. Tem aquela lá de 2012, se eu não me engano, acho que 2012, que o Messi estava todo quebrado, machucado, entrou em campo, deu uma assistência da classificação do Barça. Tem 2015, que foi lá o Suárez distribuindo caneta, o Neymar jogando pra caramba. Tem, lógico, a do 6-1, que o PSG deu de 4-0 no primeiro jogo e o Neymar virou para aquela noite inacreditável, inesquecível dentro do Camp Nou, ainda que o PSG tenha sido prejudicado pelo menos com um pênalti indecente, a gente sempre pontua isso, mas o Barcelona passou. Curiosamente, o último duelo
foi com o PSG levando vantagem, né? E um duelo muito com a cara do que o PSG espera que seja hoje. Que o último duelo foi com o PSG, com o Mbappé acabando com o duelo contra o Barcelona, inclusive fazendo 3 gols em jogo. Então, assim, acho que é um duelo em que os dois têm muitas contas a se acertar, e acho que é um duelo em que os dois entram renascidos, né? Porque o PSG passou em segundo no seu grupo, no grupo que tinha o Dortmund. Esse é um ponto importante, né? O Dortmund ele foi primeiro no grupo da morte. Eu, por exemplo, já não imaginava que o Dortmund passaria. Quanto o PSG, achei que passasse e passou. Mas o Dortmund está lá meio que se superando nessa Champions. PSG, depois do segundo jogo, ou do confronto contra a Real Sociedad, em que a Real Sociedad era quem decidia em casa, acho que o PSG pode estar renascendo aí, e principalmente meio que pacificado com o Mbappé, né? Agora que o Mbappé já disse que sai, mas ele vai querer sair fazendo o melhor. Então, assim, o PSG espera que o Mbappé, nesse duelo contra o Barcelona, seja o Mbappé do duelo passado contra o Barcelona, que o PSG levou a melhor, e que o Mbappé jogou demais, né? Fez gol nos 2 jogos, fez hat-trick e tudo mais. Do outro lado, um Barcelona que também encara as quartas de final, em especial o segundo jogo, como um jogo de renascimento. Barcelona jogou muito bem contra o Napoli. Barcelona teve ferramentas e elementos no segundo jogo para conseguir passar pelo Napoli bem, jogou muito bem, apesar dos desfalques. Rafinha jogou muito, o Lamine Yamal jogou muito, o Cubarsí, o zagueiro, que hoje, inclusive, foi convocado para a seleção espanhola para enfrentar o Brasil, jogou muito. Então, assim, um ambiente muito bom no Estádio Olímpico de Montjuïc, que é o palco da decisão, né? O primeiro jogo é em Paris, o segundo jogo é em Barcelona. Então, acho que um Barcelona renascido. Esse confronto eu acho que é muito equilibrado. Esse confronto eu acho que tem tudo para ser muito parelho. Eu acho que em questão de palpite, eu acho que o PSG passa. Mas ele é muito parelho. É 55-45 e tô dando esse 55-45 pela capacidade de desequilibrar do Mbappé. Que fez gol nos 2 jogos contra a Real Sociedad, fez o gol que abriu a vitória no Parque dos Príncipes e fez 2 gols na volta. Então, assim, é um dos artilheiros da Champions. Então, acho que o fator Mbappé me leva a colocar o PSG à frente. E para a gente fechar, Arsenal e Bayern, se a gente avaliar isso pela temporada, o Arsenal teria que ter todo o favoritismo. Porque a temporada do Arsenal é uma temporada sólida, é uma temporada bem feita, é uma temporada com tudo organizado, mas tem um ponto aí. O Arsenal vem de 2 jogos ruins contra o Porto. Ruins. O primeiro jogo foi sofrível em Portugal e o segundo jogo foi ruim dentro da proposta. Ele ganhou por 1-0 com todos os méritos, mas o gol é um achado, uma tirada da cartola do Odegaard, porque o Arsenal teve pouquíssimo volume para construção e o Odegaard tirou da cartola e depois ganhou nos pênaltis. Se você for ver em termos de imposição / execução do que quer, o Porto conseguiu tirar o Arsenal do seu normal. Então, nesse aspecto, e em compensação, o Bayern fez um jogo em que perdeu para Lazio, que não foi tão ruim quanto o resultado pareceu. Inclusive, no primeiro tempo, o Bayern poderia ter feito 2-0. E no jogo da volta, jogou demais, meio que também nesse sentido de se reencontrar, né? Isso que eu falei do Barça, isso que eu falei do PSG, vale para o Bayern também. Eu vou colocar aqui 55-45 para o Bayern de Munique por 2 aspectos. O primeiro, decide em Munique, e o segundo, porque o Arsenal vai ter que dividir atenções com o campeonato inglês. O Bayern vai levar o alemão na flauta. 10 pontos atrás do Bayern, o Bayern vai, lógico, brigar para ser campeão alemão, mas ele vai medir esforços ali, porque sabe que para tirar do Leverkusen é muito, muito, muito improvável um Leverkusen que se recusa a perder, né? Ainda não perdeu na temporada.
E enquanto isso, do lado do Arsenal, o Arsenal vai suar sangue para ganhar os seus jogos no campeonato inglês, do qual ele é líder, e do qual no meio do caminho ele ainda tem um confronto contra o Manchester City, fora de casa, que é, se eu não me engano, 10 dias antes 8 dias antes eu não sei quando vai ser, mas 8 ou 9 dias antes da disputa das quartas de final da Champions. Então, por esse aspecto, eu acho que é Bayern 55-45. Mas é totalmente equilibrado. O Arsenal tem toda a condição de passar, até porque o Bayern não vai conseguir travar o Arsenal como o Porto conseguiu. Não é da característica do Bayern, não é do DNA do Bayern. Então a gente pode ter, nesse Arsenal e Bayern, uma trocação muito grande, e nessa trocação o Arsenal tem qualidade e estilo para levar à frente, para se dar melhor do que o Bayern. Um Bayern que, repito, sai do confronto com a Lazio, ou sai do segundo jogo com a Lazio com a sensação de ter renascido na temporada. É essa a minha análise, quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau. Baixa o app do SofaScore totalmente de graça para você acompanhar as quartas da Champions no primeiro comentário fixado desse vídeo. Obrigado demais pela audiência, tchau.